Vamos entrevistar hoje uma pessoa muito importante em Goiás, um verdadeiro patrimônio histórico do nosso estado. Ele que já exerceu muitas funções públicas em nível nacional, em nível estadual e municipal, e também atuou na área acadêmica das principais universidades de Goiás, a UFG e a PUC Goiás. Estou falando de Pedro Wilson Guimarães, que será entrevistado hoje aqui no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos também no canal do programa Papo Dinâmico, no YouTube, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Ele, então, Pedro Wilson Guimarães, foi deputado federal por 3 mandatos, foi prefeito de Goiânia, reitor da PUC Goiás, quando ainda era UCG, professor titular e aposentado da UFG, aposentado da PUC Goiás, doutor honoris causa da PUC Goiás, e agora é superintendente do IPHAN Goiás, que é o Instituto IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na Superintendência de Goiás. Pedro Wilson, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso Papo Dinâmico. Quero agradecer você, Daniel, fomos contemporâneos na universidade, assisti seu começo como professor e agora vice-reitor, gente que está trabalhando para criar e desenvolver cada vez mais essa universidade que surgiu a partir do grande encontro de 48, quando os bispos vieram para um encontro em Goiás, capital novinha. Então, aprovou-se naquele encontro, né, a abertura de um curso superior, uma universidade, né? Que inclusive teve como Dom Antônio um dos professores, né? Sim, sem depois dúvida. O bispo que veio depois do Dom. Ô Pedro, você sabia que quem assinou minha portaria de admissão na universidade foi você em Mesmo? 1988? Você era então reitor foi a da sua PUC. E eu fui também do Vomir. Do Vomir também. Você assinou minha portaria de admissão. Então eu vou revogar. Agora não tem mais jeito. Já está precluso. Né, isso, está precluso. Já. Então, só mostrando essa continuidade, quer dizer, houve um apelo, né, da universidade. Tem até uma história uma história que conta, né, que um dos caras que previu, né, as universidades foi o bispo, que já naquele tempo era bispo. Dom Emanuel Gomes de Oliveira, irmão do Dom Elvésio, 2 bispos irmãos lá de Elvésio, lá de Minas, de Mariana, e ele veio para Goiás e ficou até 55, quando faleceu. E ele tem uma história que eu vou contar aqui rápida. Aí ele era o bispo e ele torcia para a capital ser em Silvânia, Bonfim. Dom Emanuel. Dom Emanuel. Isso. Aí, tanto que ele transferiu o Seminário Santa Cruz, que estava em Ouro Fino, uma cidadezinha perto de Goiás, que agora dia 7 nós vamos inaugurar as ruínas, e o seminário veio para Bonfim, que depois tornou... Que é Silvânia. Silvânia. E ele foi nos prefeitos da região da Estrada de Ferro, que até então só chegava até lá, e fez força para ser Bonfim. E aí tinha um outro grupo, até apoiado pelo governador Pedro do Vico, que queria em Campinas. Tinha gente também que queria em Trindade, dado a festa da Trindade já era famosa naquela época. Teve gente que pensou em Anápolis. O fato é que o Pedro do Vico, segundo algumas boas e má língua, chegou para a comissão que era presidida pelo grande professor, foi professor da Católica, o professor Colemar Natal e Silva, e era também professor da Faculdade de Direito, sim, né? Sim. Que depois foi ponto... Direito da Federal e professor também no Direito da PUC. Isso. Naquele tempo houve um movimento para criar a Universidade Católica, né? Nos anos 50, 55 e 56 começou a discutir a Sociedade Goiana de Cultura. Aí já soube o comando de Dom Fernando. Aí Dom Fernando, a partir que ele convocou, aí, em 57... em 57, 58, ele criou a Sociedade Goiana de Cultura, que precisava de uma mantenedora. E em 59, no dia 17 de outubro de 59, foi criada, então, a UG, Universidade de Goiás. Exatamente. Universidade de Goiás. Aí
Então veio todo o processo e aí o Dom Fernando confirmou a presença dos jesuítas, que foram muito importantes no início, tiveram reitores e uma contribuição imensa. Os 4 primeiros reitores foram jesuítas. Foi o padre Naca, depois padre Cristóvão, depois padre Vaz, depois... Padre Vaz foi o último deles. Foi. E tiveram também muitos vice-reitores, 2 inclusive que fizeram uma contribuição. Padre Palacim, historiador. Hoje a história de Goiás deve muito ao padre Palacim. Né? Que, aliás, o livro dele, História de Goiás, é muito lido. Pois é, dada a dedicação que ele teve, né? Como outros padres, como padre Tomás e padre... O Henrique Cláudio Lima Vaz também deu aula aqui, que foi irmão do reitor na época, Zé Vaz. Padre Quevedinho. Virou bispo depois, Quevedo. Que era jesuíta também, padre Guaraci. Exorcista. Teve o padre... O vice-reitor acadêmico, agora fugiu, eu gostava muito dele. Porque ele era vice-reitor acadêmico, Padre Xavier. Padre Xavier. E teve, então, a presença dos... Isso aí é pessoal que eu não conheci pessoalmente. Não conheci, você é muito novo, né? Então, a universidade também tinha padre secular presente, né? Tinha todo. Então, aí no final da década, também foi criada a Universidade Federal de Goiás. Inclusive, muitos professores de unidades da Católica foram para a Federal, como odontologia e farmácia. Perfeito. Na época, o Dom Fernando criou a Católica, e aí, naquele tempo, tinha uma regra, tinha que ter 5 faculdades isso. E mais uma de filosofia. Como a faculdade de filosofia, que foi a originária, ficou na Católica, né? Sim. A Universidade Federal foi obrigada a criar uma universidade de ciências e filosofia e ciência. Que o professor antigamente o ICHL, que agora o CHL, né? Que teve depois dividido em Faculdade de Educação, o ICHL depois dividiu mais com a área de comunicação. Sim. Então, houve todo um processo, uma mexida, né? Quer dizer, aí nós já tivemos em 42 o batismo cultural da universidade, né? De Goiânia. De Goiânia. Tivemos também um outro fato importante, que foi em 54 a vinda de um grande congresso de escritores, com Jorge Amado, Neruda, né, do Chile. Sim. Então foi um acontecimento muito grande. Né? Nós estamos fazendo, inclusive, agora no ano que vem vai dar, acho que 70, 80 anos O IFAM tem a ver com tudo isso? O IFAM trabalha isso, cataloga isso, incentiva, digamos, trabalhos históricos e culturais nessas áreas todas? Tudo. Inclusive o IFAM tem uma coisa, ele foi fundado por Rodrigo Melo Franco, um homem de letras e tudo, de Minas, do Rio, tanto que a maior parte do IFAM está lá em Minas e no Rio de Janeiro. Né? Nós, primeira vez que veio o IFAM para cá, ele era... parte do Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Quer dizer, um mundo, né, criou. Aí depois foram divididos, superintendências, dividiu Goiás, dividiu Mato Grosso, então... A sua superintendência, a jurisdição dela pega o estado de Goiás inteiro? Só o estado de Goiás inteiro, e tem 2 escritórios. Um na cidade de Goiás, da história, tudo, e um outro em Perinópolis, né, que também tem uma tradição cultural muito forte, né, e agora há reivindicações para fazer em Cavalcante, né, prefeito lá, Vilmar, ele é Calunga, quilombola Calunga, né, e conversando com o secretário de Cultura, né, João Flores e também o João Lino de gabinete, nós vamos proximamente àquela região, tem essa reivindicação do escritório. Tem um também para a área de Jataí, a Universidade Federal dividiu, lá em Jataí hoje é uma nova universidade, né? E também na área de Catalão, né? Que tem a universidade, e nós trabalhando já, a minha proposta até é essa, não criar só do IFAM, por exemplo, criar num lugar que a universidade tem um campo. Perfeito. Por exemplo, lá em Goiás hoje tem a UEG,
o IFG e a Federal. Então, e tem um coisa. Lá em Jataí, nós temos um trabalho junto com a Católica, né, um trabalho extraordinário na área de arqueologia, né, a questão da datação do carbono de... Isso. Então é Serranópolis, mas é vinculado pertinho de Jataí. Então é melhor ter lá, junto com a universidade, porque em grande parte o nosso público maior, de professores, pesquisadores, estudantes da área de arquitetura, de arqueologia, a Universidade Católica é a única que tem um curso aqui e de arqueologia, que é importante ver essa pesquisa aí na área arqueológica, histórica, né? Por exemplo, nós estamos pensando em criar um museu a céu aberto lá na região de Palestina de Goiás. E trabalhar, mas não levando os vestígios arqueológicos para um museu, mas fazer o chamado museu aberto, lá a região. Então, porque ela aí facilita a cidade, o progresso fica lá. Porque eu costumo até brincar. Por que nós temos grandes museus no Brasil? Porque o pessoal passou aqui em Goiás, às vezes tem mais coisa do índio de Goiás lá no Rio e São Paulo do que aqui na nossa cidade. Então esse desafio... A gente vê assim, na Palestina, em Israel, no Egito, geralmente os museus são as ruínas, né? As pessoas andam pelas ruínas, né? E igual na Itália... Dia 7 nós vamos entregar ao público, né, essas ruínas de Ouro Fino. Ouro Fino até está na música do Chico Mineiro. Tá exatamente. E sabe que Minas tentou puxar para eles esse Ouro Fino, porque lá teve Ouro Fino. Aí o pessoal viu e falou assim, tem uma frase que Goiás ganhou, porque estão revendo aquele negócio de autoria de artista, e fora do estado do artista, eles estão procurando uma maneira de cobrar do outro estado, que todo mundo canta a música dele. Chico Mineiro e Menino da Porteira estavam em discussão. Né? Ele é Chico Mineiro, mas cantou em Goiás. Lá para os sertões de Goiás. Essa frase fez com que, mais ainda, olha aí, agora tá toda essa ebulição, né? Eu conversando com... Então o Chico Mineiro vai virar Chico Goiano, né? O Ouro Fino aí, a música foi feita em São Paulo pelo Tonico Tinoco. Sim. Agora, tem mais uma, né? Conversando com o pessoal de área de cultura, da Associação aí do Norte de Cultura, Arte, lá em Niquelândia, lá conversando com gente da prefeitura, da comunidade, um falou lá, não, e esse Ouro Fino não é esse de Goiás. Uma fazenda aqui de Cristalândia. Nós fomos em Cristalândia, fomos também a Muquem, tem Guarinos e tem a cidade... Tá virando a história do Piqui, Pedro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, nós já voltamos e vamos conhecer muito mais ainda sobre o IPHAN e sobre a história do professor Pedro Wilson em Goiás e no Brasil também. Daqui a pouquinho. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico. Hoje nós estamos entrevistando o professor Pedro Wilson, subintendente regional do IPHAN, ele que tem uma larga trajetória política e acadêmica em Goiás e cultural também, social, sempre presente nos movimentos sociais, né? E hoje está respondendo pelo IPHAN em Goiás e, portanto, pela história cultural e artística de Goiás. Por isso, todo esse relato, né, sobre eventos, equipamentos e fatos históricos aí que envolvem, né, nossos, digamos, traços históricos de Goiás, né, Pedro? Você estava falando de Eu queria terminar o raciocínio. Sim, pois não. O Dom Emanuel trabalhou muito pela mudança da capital. O Pedro Vico, né, a capital tem 3 datas, né? Tem 33, quando o Pedro Vico decretou que ia mudar. Mas ele só conseguiu aprovar o projeto em 37, que foi a mudança efetiva de Goiânia. E depois ele considerou, havia uma luta política daqueles que queriam continuar na nossa capital, Goiás, que é uma cidade belíssima e tudo, de história também, presença da igreja, o próprio bispo era de lá, né, tudo. Então, aí, e a terceira data é o batismo, aí o governador resolveu fazer um batismo cultural de Goiânia, para mostrar a capital para outras pessoas, né? Então, você vê Foi em 42 isso. 42, aí depois em 48 nós tivemos o Congresso Eucarístico, que os bispos aprovaram a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
E chamaram os padres jesuítas, Padre Naca, tem vários padres jesuítas que vieram. Vaz e tudo. Mas lá no começo, antes de 50. Aí depois, Dom Emanuel mudou-se para... Tanto que ele passou a morar muito mais em Silvânia do que em Goiânia. Né, por causa que o Pedro do Vico, né, diz aí, brincando um pouco com a história, diz que estava apertado, todo mundo querendo a capital, vinha uma pressão daqui, era Silvânia, era Goianésia, era Anápolis, que escolheu uma cidade. Aí o Pedro do Vico, né, pegou para o doutor Colemar e falou assim: o senhor com a comissão escolha plenamente o lugar, desde que seja Campinas. Aí escolheu Campinas. Aí o pessoal queria colocar o nome da capital. Campinas virou bairro, um bairro esplêndido, do bairro goiano, né? Tá lá os Redentoristas e outras. Hoje é mais do que uma cidade. Aí veio então, o bispo veio até 55, né? Tanto que nesse período, quando ele morreu, ficou no lugar dele Dom Abel. Que era bispo auxiliar, né? E o primeiro goiano, né? Primo do deputado Vilmar Rocha. E depois ele foi... Depois, outra vez, ele serviu a igreja, o Dom Abel, assumindo o lugar do Dom Penso, que depois veio o Dom Tomás, bispo lá da cidade de Goiás. Então, todo esse processo, e aí veio para Goiânia. Mas o Dom Emanuel continuava morando muito lá em Silvânia. Porque o seminário também estava lá. E o seminário tinha mudado para lá e eles dizem que ele, como pressão, né? Já tem até o seminário, né? Aí, ele ganhou um terreno. Isso aí é bom para você perguntar ao pessoal da arquitetura lá, da engenharia, por que a Praça do Cruzeiro nunca foi feita, a catedral era para ser lá. Na Praça do Cruzeiro. Lá era doação para Hoje ali de um lado tem o colégio, Colégio das Irmãs Auxiliadoras, Salesiano. E do outro lado a paróquia tinha muita influência aqui, da dona Gersina, que mandou construir a igreja. Aí um católico de Morrinhos, Hermenegildo Moraes, conversando com o Dom Emanuel, ele tinha uma fazenda, a Fazenda Botafogo, aqui junto, a família dele, né? Perto do Córrego Botafogo. Chamando Botafogo. Aí, o que ele fez? Ele tinha a Rua 10 toda, era dele. Ele deu 2 quadras para a igreja. Num foi o do prédio de Dom Abel, onde tinha uma igrejinha de Nossa Senhora Auxiliadora, que era padroeira, né? Ele tinha influência porque ele era salesiano, né? Então Nossa Senhora era... Sim, Nossa Senhora Auxiliadora salesiana. A protetora do salesiano. Isso. Aí ele fez a igreja, mas aí o pessoal fala, né? Aí ele fez a igreja de fundo para o palácio. Havia alguma regra para os não, prédios serem mas normalmente na história da arquitetura mundial, normalmente os prédios da igreja pública, ele ficava voltado para o palácio, aquele sentido da realeza e tal. Isso. Aí a igreja foi feita com fundo para o palácio. Dom Manuel fez com no fim, o Pedro do Vico tinha reconciliado com ele. Ele falou, aí perguntou, né? Como é que o senhor fez a igreja voltada lá para o mato, lá para o setor universitário? Nem era setor universitário, é setor Botafogo que chamava. Setor Botafogo, né? Isso. Onde moravam principalmente os trabalhadores que vieram construir Goiânia, principalmente da Bahia. Nós temos uma dívida muito grande da Bahia. Pessoal de Santa Maria, Correntina, né? Nossos telespectadores, um grande abraço para eles. Aí, o dado é o seguinte, aí o Dom Emanuel virou, né, o Pedro do Vico, já no final dos anos 50, depois teve a eleição que elegeu o Coimbra Bueno, e depois o doutor Pedro voltou em 50, né? E aí um dia encontrando com o Dom Manuel falou, não, governador, não foi, eu pus à frente da universidade para a praça universitária, à frente da catedral, a cultura e tudo mais. E lá que estava se construindo naquela era do primeiro prédio das universidades foram feitos, né? O prédio lá, básico na ali. Faculdade de Filosofia, que depois tornou o básico lá. Na verdade, é o prédio ali que fica bem frente à Praça Universitária, né? O prédio, para quem está subindo a praça. Depois que a Universidade Federal teve vários lugares, inclusive em grande parte, o professor Colemar alugou casa na Rua 20, onde tinha a Faculdade de Direito, aí eu mesmo estudei, né, na Faculdade de Direito ou de Ciências Sociais,
estudando em sala de aula de outros lugares, até que se construiu todo o monumento na Praça Universitária, que hoje é... Tinha o prédio do FIT, fica à direita, quem está subindo a rua, né, que é a Avenida Universitária, o prédio do FIT, antigo FIT, que hoje não é mais FIT, mas o prédio do FIT ficava à direita. E o prédio direito, logo na chegada da praça... Na chegada do lado esquerdo. À esquerda. Mas não era tão esquerdo naquela época. O direito ficava à esquerda e a filosofia à direita. Aí veio a Faculdade de Direito, que ela foi criada em 56. E ela foi criada justamente porque já havia ideia de universidade. Sim. Que o Dom Antônio e Dom Fernando, aí tomando posse em 57, em junho de 57, né, ele veio para Goiânia e aí ele criou a Sociedade Goiana de Cultura como órgão mantenedor e um ano depois, né, em 15 de outubro de 59, ele criou a Universidade Federal de Goiás por ato do Juscelino. Aí a turma da Faculdade de Direito Federal fez um movimento forte, e houve, puxa para cá, para lá, fez toda uma batalha, né, e os estudantes também da Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, que aí juntou Faculdade de Engenharia, Medicina, Farmácia e Odontologia... Tudo isso foi criado no setor universitário, né? O Campus direito, 2 não havia ainda da Só Federal. O direito que era no centro, ali na Rua 20, continuou. Sim. Aí sabe o que aconteceu? A Universidade Federal precisava de 2 faculdades para completar para ser universidade. Aí veio um grupo de leigos e de gente da Federal pedir para que a Faculdade de Odontologia e Farmácia passasse para a Federal. Mas aí precisava de mais uma. Aí foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que o professor Edith foi o primeiro. E o reitor primeiro foi o Colemar. Ele, um dia, sabendo que o Juscelino estava em Brasília, saiu de carro preto lá para o aeroporto, era o Catetinho, o aeroportinho, e o avião já estava caindo e conseguiu assinar. O Juscelino e o Clóvis Salgado assinou a criação da Universidade Federal no dia 14 de dezembro de 1960. E uma universidade, sabendo disso, por telefone, telegráfico, também botou o nome embaixo, que é a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela foi criada por causa desse gesto de coisa. Aí, bem, até houve gente que não queria a católica, outro não queria a federal, mas o fato que tanto a federal na criação ajudou com unidade, não era federal, como o Dom Fernando teve essa capacidade de transferir para a federal unidade da católica, depois cresceu. Aí a Universidade de Goiás, que foi a primeira, teve que virar a Universidade Católica de Goiás. Em 72 ela virou Universidade Católica de Goiás, Porque havia o UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. Isso, e aí depois tivemos com o cardeal Zanon, né, que Zenon Grokolevski, instalar a PUC. Mas já foi em 2009, quando transformou a UCG em PUC. Pois é, nesse tempo, Setembro de 2009. Eu fui muito tempo estudante da Católica, né, da Federal, depois comecei a dar aula no Serviço Social com a dona Antonieta, uma mulher que merece uma lembrança muito grande, né, dava aula lá no Serviço Social, tem muitas professoras que foram alunas minhas lá naquele tempo. Depois, o que acontece? A enfermagem também, porque eram unidades separadas, tinha até contabilidade separada. Você que é da área administrativa, aí o que acontece? A universidade, em 72, fez uma reforma, que foi a reforma da semestralidade, a reforma de uma universidade mais concreta, tudo, e aí, nesse sentido, né, ela tornou-se o CG e passou todo mundo a falar católica. Aí depois veio a boa-vinda da Universidade, Pontifícia Universidade, que não é todas que são pontifícias. Não. Né? Tem a responsabilidade, o compromisso. E o disco da Universidade Católica é muito bonito, né? Fé e ciência. Porque nós vimos aí um ano, 2 anos atrás aí, que tinha gente que não acreditava na ciência, né? Então, é verdade. Que é terraplanismo. Época do negacionismo, né? Terraplanismo. Isso é ruim para a universidade. Vê que a universidade, olha bem, a universidade em 59 colocou 2 palavras que são fortes aí, fé e ciência. E ciência. E muita gente tenta mostrar que a fé fica contra a ciência fica contra a fé. Sim. Olha, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E daqui a pouquinho mais de Pedro Wilson, mais de patrimônio histórico e artístico de Goiás. Daqui a pouquinho.
De volta com o Papo Dinâmico. Estamos tendo aqui a honra de receber no nosso bate-papo aqui o professor Pedro Wilson. Você que teve uma carreira aqui na PUC extraordinária, né? Foi diretor do HGS, antigo Departamento de História, Geografia e Estatística. Isso. Fiquei lá 6 meses, aí o padre Xavier virou para mim e falou assim: Pedro Wilson, você não quer ser diretor da arquitetura, né? Eu dava aula de sociologia urbana lá, e estudo de pesquisa. Tinha lá o professor Adelmo, tinha lá os professores mais velhos, né? Costa, Seregati. Aí eu falei assim, mas eu não sou. Aí eu pensei no professor Solon Amaral, pensei no professor Ademar Café, que era professor de arte lá na arquitetura, tinha o professor Fernando Rabelo. Confalone ainda dava aula lá? Confalone, eu tive a honra de quase ter, porque tinha tido muitos diretores na arquitetura e não tinha reconhecido o curso. Ah, meu Deus. Tinha o Zezinho, foi diretor, um outro lá foi diretor. Então, Fernando Rabelo estava lá também? Estava lá. E eles não queriam porque eles tinham bons escritórios de engenharia e de arquitetura. Então eles teriam que dedicar, né? E a minha dedicação era integral, porque eu não podia dar aula na Federal porque eu não tinha um atestado de ideologia, só pude fazer depois. Foi na época do regime militar que exigia atestado de ideologia. Ideologia. Na verdade, as públicas eram mais, digamos assim, mais restrita, né? Restringia muito mais. Muito mais do que as católicas. Aí nós já tínhamos uma figura muito importante nesse período, que é o Dom Fernando, o Padre Pereira, também é um dos padres jesuítas, porque houve uma pressão muito grande. Mas o Dom Fernando, por exemplo, foi o cara que teve a coragem de sair da casa do bispo, né? Que era na esquina da 20 com a praça da Catedral. Então ele deu o apoio para nós lá, nós invadimos a catedral, né? Um soldado atirou em 2 estudantes, Thelma e Lúcia. Isso mesmo, os professores eram caçados na Federal por questão ideológica e aí o Dom Fernando abrigava eles aqui na PUC. Abrigamos nós na PUC. Muitos professores, o professor Orieste veio para a PUC, foi expulso da Federal, voltou, só retomou quando ele foi para a Suécia e também muitos professores deixaram a Federal, vieram para a PUC. E ele sofreu muita retaliação do regime militar na época, mas não abriu mão, né? Não, abriu mão. Tanto que aconteceu o seguinte, aí eu comecei lá tinha lá os professores lá da História e Geografia, que tinha lá os 2 cursos, né? E o básico, que foi construído. Aí eles me chamaram e o curso de arquitetura não estava reconhecido. Aí fechou também o curso de arte, porque não tinha mais alunos, o pessoal queria fazer. Muitos da área de arte foram fazer arquitetura. Né? E em 73, então eu já estava quase um ano no HGS, que a gente chamava. Então aí chegou um dia o padre Xavier, né, chegou e falou assim, você não quer ser diretor da arquitetura? Aí eu estou com medo na minha área, não, você tem que ir lá, tinha o padre Lanusa, tinha o padre Tomás, assim, não. Aí resolvi ser, né? E fui nomeado no dia 17 de dezembro de 73. Bem na época aí dura do regime tempo militar. Mais duro, né? Aí o que acontece? Eu tomei posse, chamei uma reunião do dia 17, né, da congregação, todos os professores com a cara feia para mim, né? Que era intervenção, né? Mas aí tinha gente que trabalhou lá, mas o curso de arquitetura não era reconhecido, é um curso de um currículo complexo, né? De matérias na área humana, na área técnica, na área de arte, né? O Frei Confalone dava a área de arte junto com a Saida, com a Maria Menezes, né? Que era o Enio Neri, que era a turma da área da antiga Escola de Belas Artes, que transformou na arquitetura. Uma parte foi para a Federal, que depois se transformou lá em 2 universidades, a Escola de Belas Artes e a Escola de Música. Né? O Tai estava lá também já nessa época? O Tai chegou depois, contratei o Tai. Né? Aí eu fui para lá e me mostrar o que tinha que trabalhar. Entrei de sola, tirei as férias. Você sabe que o Tai está famoso agora, né? Ele fez umas gravuras e a reitora levou e deu para o Papa. Pois é. 12 gravuras sobre o Cerrado. Ele tem muita... Fauna e flora brasileira. Aí ele estava vindo com a mulher dele foi para o Departamento de Biologia da Federal e ele veio para arquitetura, para a PUC, né? Depois, inclusive, ajudou a criar o curso de design. Pedro, como se deu a criação da vice-reitoria para assuntos comunitários, que foi na sua época, né? Foi. Aí, seguinte, bom, então,
começamos, tinha o decanato, eu fui diretor do HGS, da arquitetura, fui decano do Centro Técnico Científico e vice-reitor, primeiro vice-reitor de Davai. Davai, que é Vice-Reitoria para Assuntos Comunitários Estudantis. Então, na verdade, foi um trabalho enorme, extraordinário de extensão que foi implantado no Brasil, né? Inclusive, nós fizemos naquela época, com a ajuda de todo mundo, o programa cultural, com o Nilton Alves, o Hélio, que depois foi professor, Hélio, professor nosso, teve o Levi, que era do Departamento de Cultura, tinha mais gente lá. A Vilma. Então, Anderson Lima da Silveira. Isso. Coordenador lá. Então, aí houve uma conversa entre Dom Fernando e a congregação jesuíta, e eles chegaram para o Dom Fernando e falou que não gostariam de ficar mais na administração da Universidade Católica. Continuaria trabalhando como professores e iam trabalhar mais na área pastoral, na área de família, né, dos padres jesuítas, que eram numerosos aqui em Goiânia. Né? Tinha até a casa dos jesuítas, que era onde depois ia GPA, né? GPA, e depois eles alugaram e depois venderam, né? Então tinha os padres mais novos, como o Quevedinho, outros mais velhos, como o padre Tomás, que já tinha muito tempo. Então aí ficou uma disputa, né, dentro da igreja e dentro da universidade, e aí eles confirmaram que o padre Vaz não viria mais ser reitor, porque ele tinha 2 mandatos, né, fez um trabalho e ajudou. Inclusive, quando eu assumi, eu fiquei de dezembro, chamei todos os professores, vamos trabalhar. No dia 14 de abril de 74, nós reconhecemos os cursos, porque já tinha 2 ou 3 turmas de arquiteto que não podia trabalhar porque não tinha o título. Então eles trabalhavam, com todo respeito aí, nos escritórios de arquitetura, por escritório do arquiteto que assinava. Eles faziam o desenho. Fazia o projeto e outro assinava. Mas aí foi na sua gestão que reconheceu o curso de arquitetura? Foi. Dia 14, um estudante, Heitor Queiroz, que foi prefeito até de Frutal, em Minas, ele escreveu lá no ateliê, né? 14 de abril de 74. Curso reconhecido. Quem formar agora leva o diploma, né? Ele voltou para Minas, porque ele era de Minas, né? E nós tivemos, né, os 4 primeiros professores da arquitetura que eu contratei, mandei para um curso de conforto ambiental. Antônio Manuel Pombo Fernandes, Enio Neri, Maurício Roriz e Simbal Martins, lá de Buriti Alegre. Perfeito. O Simbal, o Maurício da família Roriz, o pai dele dava aula na engenharia da Federal, né? E o Antônio Manuel continuou como professor, né? A mulher dele é formada em matemática, Vilma, ele fez uma pós-graduação em Portugal, né? E aí tem até ele gosta muito de contar piada de português, depois ele passa para de brasileiro, né? Aí ele foi para Portugal e apresentou lá em Portugal o trabalho dele lá. O passaporte, né? Aí virou para a moça lá da aduana lá e falou assim, ela falou assim: Antônio Manuel Pombo Corrado Fernandes, português, e ele falou assim: não, Pedro Bol, você não está vendo esse nome, Antônio Manuel Pombo Corrado Fernandes, né? Um grande professor. Então eles foram os 4 primeiros, com a ajuda que nós tivemos, quero registrar aqui, de um convênio que nós fizemos com a Universidade de Brasília, e trazendo um professor lá que não podia dar aula lá, chamado Edgar Albuquerque Greife. Ele tinha sido professor caçado no Rio Grande do Sul, foi caçado em Brasília e veio para a Católica porque ele gostava muito. Ele vinha lá de Brasília de ônibus e dava aula num projeto, inclusive fez vários projetos para ajudar os nossos alunos e professores a se preparar mesmo, né? Com uma visão crítica da arquitetura. O Brasil estava mergulhado na ditadura, tudo. Sim. E eles tentaram, inclusive, berrar. Foi graças ao padre Vaz que ele ficou. Por incrível que pareça, o pessoal falava dele, mas ele fez... Então, você formou uma geração de alunos. Os jesuítas, então, desistiram, não queriam mais continuar, e a universidade passou a ser gerida, então, pela própria arquidiocese. Num primeiro momento, o Padre Pereira assumiu e você foi sucessor do Padre Pereira na reitoria. Aí foi o seguinte, Dom Fernando aceitou e fez Então ele foi criado, o Padre Pereira foi chamado para ser reitor e
nomeou vice-reitores o professor Jonatas, da área acadêmica, né? A irmã Laura para a área de pós-graduação em pesquisa. Coordenação em pesquisa. Augusto Fleury para administrativa. E você na área acadêmica. Aí havia toda uma luta, negócio de estudante, bolsa, reação, a universidade mais comunitária, ligação com a comunidade. Eu fui feito vice-reitor para assuntos comunitários. E fizemos um trabalho aberto, levando a universidade a participar daquilo que a gente chamava a reunião de quarta quinta-feira do mês, que era o dia que a arquidiocese se reunia lá no Seminário Santa Cruz, né, para o centro pastoral lá. Então, nós trabalhando isso, trabalhando a minha cultura. Nessa época eu criei, então, depois confirmei como reitor, né, o processo cultural, o programa cultural que nós chamamos, então, daquelas pessoas que eu citei, que fazia nas comunidades, nos clubes, e trabalhando a questão cultural, que é muito importante. Cultural desse pessoal. Eu lembro que naquele tempo tinha as fitinhas cassete, né? Isso. O pessoal gravava, o pessoal cantando nas comunidades, muito interessante. E aí, tinha muita coisa bonita. Gente assim, comprometida com a cultura popular. Havia também aí, havia todo um reflexo também da igreja, né? Com João 23, com Paulo VI, né? Depois com João Paulo I e João Paulo II, né? Pedro, é o seguinte, nós falamos muito já do passado, que é presente, né? Na verdade, os signos históricos estão presentes aqui na nossa realidade, e nós falamos deles, mas no próximo bloco nós vamos falar de política e vamos falar de futuro, do ano que vem, sim, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico. Então, professor Pedro Wilson, ano que vem eleições municipais, como é que você está vendo o cenário político para o ano que vem, para as eleições municipais? Eu estou vendo que o pessoal quer continuar a mudança que o Lula está fazendo aí, né? Você acha que tem chance do PT ganhar a Prefeitura de Goiânia? Goiânia, já temos uma pré-candidata, que é a Adriana Corsi, né? Muita gente veio falar comigo, eu falei assim, eu não sou candidata a nada. Aliás, a Adriana está devendo a visita aqui para nós, ela não está tendo tempo. Até porque a gente grava na quarta-feira, e ela tem mais tempo na segunda e na sexta. Mas ela tem que fazer um esforço para vir aqui. O pai dela foi prefeito, né, e foi professor nosso. Exatamente, Darcia Corsi, que foi o presidente da banca de concurso. Quando eu fiz concurso para dar aula na PUC, ele era presidente da banca. Pois é, ela é do Sul. Ele era professor. Né? Veio para trabalhar na Diocese de Dom Tomás e na Itapuranga, cidade que eu morei muito tempo, né? Aí depois ele veio o Dom Tomás ia no Sul, né? Em Caxias tinha um encontro lá que Dom Tomás, Dom Fernando, Dom lá de Rubiataba, Dom Roriz, ia também, Dom Carlinho. Né? Dom Carlinho de Rubiataba, ok. Rubiataba, então nós íamos lá e veio muitas freiras e padres. O Darcy foi seminarista, mas já veio casado, mas veio padres de lá do Sul para cá, para Mato Grosso. O Darcy era casado com a Lucide. Que foi professor, foi aluna minha, né? No curso de serviço de enfermagem. Ela aposentou aqui na PUC, mas ela tá atuante aí, né? Tá atuante, ela tá morando mais ali. Vejo mais a Adriana. Claro. Isso. Então, teve o Daniel Reck, que fez o curso de Direito aqui, teve o Vicente, que começou a dar aula na área de letras. Tá, mas nós estamos falando da política o ano que vem. Pois é. A Adriana tem chance de Tem chance. As pesquisas últimas, ela tem todo um trabalho como estadual, como federal, como mulher presente. Ela é delegada de polícia, mas é uma delegada que segue... Mas o governo Lula tem um apoio de vários partidos, é uma grande coalizão. Inclusive, já temos possibilidade. Nós vamos fazer uma coalizão. Vai ser com um candidato próprio. Vamos lançar próprio, porque a gente podia também apoiar outro. Então a base em Goiânia sai dividida. E o Lula vai apoiar o candidato do PT? Ou vai ficar neutro? O Lula vai apoiar, falou isso, inclusive. A candidata, no caso. Falou até para o vice-presidente, que
Olha, nós temos juntamos para ganhar a presidência, às vezes, porque é o seguinte, a disputa lá embaixo, né, ou nós aqui embaixo, né, ela às vezes tem lugares que você não tem jeito. Se você, inclusive, coligar a população, não é oportunismo, que nós temos que trazer a questão. Nós sabemos que as redes sociais hoje estão trazendo muito fake news. Quem vai mais influenciar a eleição em Goiânia? O governador ou o presidente da República? Eu acho que a disputa está parada, porque o governador tem muita presença, né? E também o Lula tem muita presença, né? Nós estamos fazendo um convite para ele vir a Goiás, mas ele vem sempre como um presidente, até os ministros, aonde está o governador, está o ministro Wellington, lá está a primeira-dama, vou lá junto com ela também quando é a questão do racismo, a cultura em Goiás, a questão da perseguição, preconceito, tudo isso. Então, a proposta... O Ronaldo Caiado é de direita, mas ele é um político democrata, né? Político que nós devemos dialogar, podemos divergir, mas o interesse da população não é ficar a briguinha ou pelo cargo, né? É de nós, seja vereador, prefeito, seja secretário, seja militante. Governador é prestar serviço. Governador, secretário, todos nós recebemos, por exemplo, lá no IFAM, estabeleceu o princípio, qualquer pessoa que precisa, nós estamos à disposição. Você hoje está no IFAM, um cargo relativamente técnico, tem uma presença política, até porque você tem toda uma história política, deputado federal 3 vezes, prefeito de Goiânia, é evidente que você sempre carrega, qualquer posição que você tiver, né, uma áurea política enorme, sem dúvida alguma. Mas para as eleições do ano que vem, você pessoalmente, Pedro Wilson, vai atuar na campanha também, vai apoiar? Vou atuar não como órgão, vou atuar como cidadão de Goiânia, que tem o título eleitor daqui, né, que tem o mandato de vereador e de prefeito aqui, que fui bem votado para deputado federal. Nas campanhas que eu também fui derrotado, eu joguei pesado em Goiânia, porque você tem o diálogo direto. Agora mesmo eu tive uma alegria ali, né? Entrando aqui na área aqui, um guarda lá chegou assim, você é o Pedro Wilson. Eu fui almoçar lá do centro para atender vocês aqui, eu também vi lá o pessoal da Comurga, ele tem um carinho muito grande por mim, porque eu trabalhei com eles, ia lá. Foi uma época muito boa, realmente. Foi. Né? Uma época de paz e de serviço, né, para a cidade. Serviço. Não tinha problema de lixo, pelo menos. Né? Não tinha, não. E outra coisa, transparência, né? Eu acho que um dado é esse. Sim. Você vê, nós tornamos a Avenida Goiás, em 3 meses, uma referência nacional. Nós tivemos um encontro aqui, por causa disso, de arborização. Depois mandamos nossos técnicos para o 2º encontro, que foi em Belém do Pará. O Paulo César, Paulo Tacho e outros companheiros que assumiram para valer. Sim. Nós tivemos várias pessoas que assumiram conosco, fizemos um governo de coalizão com os partidos populares e saímos de lá, né, sem nenhuma mancha e dialogando e ajudando, inclusive, o caso do prefeito, porque, veja bem, eu fui eleito prefeito amigo da criança pela Fundação Abrinca, primeiro. Né? Segundo, eu ganhei o prêmio de melhor merenda escolar no Brasil. Pois é, você fez uma excelente gestão, eu lembro, até hoje nós temos rastros e marcas da sua gestão. Mas você não foi reeleito, o que foi? O que aconteceu? A luta política não foi fácil, naquele momento era reeleição. A gestão a sua imagem era boa, certo? A gestão era boa, tinha feito muita coisa interessante, inclusive descentralizado o conceito de praça, né? Porque a periferia não tinha orçamento praça. Participativo. Na sua gestão a periferia passou a ter praça. Tanto que eu vou na periferia, eu tenho a graça de reconhecer muita gente, até hoje, quase 20 anos. Exato. Então, agora, mas você não foi reeleito, o que aconteceu? Já havia ali um início daquele processo de aversão ao PT na época? Já havia crítica. Que já era um período que depois veio a Dilma, nós tivemos dificuldade, ela ganhou com a força do presidente Lula. Né? Sim. E política tem isso também, quer dizer, você tem que aceitar o jogo democrático. Né? Nós não apelamos para nada, nós éramos poder, mas não tivemos uma denúncia que a prefeitura está carregando eleitor, que estava carregando lixo, porque nós trabalhamos no sentido de uma máquina que funcionava. Era um serviço público mesmo. Né? Aí, nesse sentido, por exemplo, nós perdemos e logo, né? Você foi eleito logo depois deputado federal. Deputado federal, né?
fui secretário nacional do Ministério do Meio Ambiente, lutando para que o Cerrado fosse declarado patrimônio. Não estaria como hoje, que está, né, Cerrado não. Tem uma professora, até que foi professora há muito tempo aqui na Católica, que é a professora Albertina. Ela diz que o nome não devia ser Cerrado, devia ser Sertões. Sertões. Né? E agora vamos inaugurar o Ouro Fino lá, pelos sertões de Goiás. Né? Inclusive vamos levar um grupo de mulheres aí idosas que vão cantar as duas músicas. Se precisar de alguém para cantar o Chico Mineiro, eu vou, não tem problema não, eu canto. Então aí um dado só importante, desculpa aí, Tomar, quer dizer, aí eu fui para a reitoria, saí, continuei dando aula e depois aposentei, né, como já tinha aposentado na Universidade Federal, né, e aí engajei mais na luta social, fui coordenador, criador e coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Antes eu tinha sido presidente da Comissão de Justiça e Paz de Goiânia. Tinha o Ibrace, né? Até hoje tenho dificuldades. Então, o sentido nosso é no IFAM produzir um resultado que ajude todo mundo. Assim como o Padre Naca lá no começo, passando pelo Padre Vaz, Padre Cristóvão, Padre Pereira, né? E a Clélia, e Ivo... Volmir, Olga, Zilda Ronk agora. E a Olga, né? Na época que eu fui reitor, a professora Olga, né, Ronk, era professora do departamento de chegou a ser coordenadora também duas CAI, vezes, né? Coordenação de assuntos. E hoje está na reitoria, como tem lá também a Soninha, o Libânio, tem a área administrativa lá com você e outras áreas lá de pesquisa. Nós precisamos fazer uma homenagem para a irmã Laura, viu? Sim, a Luizinha, que vou levar o recado da reitora. Pode e deixar. Também minha mulher, que foi professora aqui. Canezinha, Maria foi Tereza Canezinha. E voltou a ser professora e aposentou. Perfeito, e teve uma filha que fez psicologia aqui e é professora da Universidade do Distrito Federal e psicanalista, Veridiana. E a outra filha, Isadora, formou em Direito na Federal. Procuradora Nacional da Procuradoria. Procuradora Federal da Fazenda. Da Fazenda, Procuradoria Nacional. Então, com outra coisa, com 4 netos. Com 4 netos. E a mulher tudo torcendo pro Vila, e eu torço pro Goiás, e os netos torcem tudo pro Vila. Todos sofredores nesse momento. Não, mas nós somos corintianos. Gente, ó, Pedro, muito obrigado pela presença aqui. Agradeço, quero dizer do apreço de estar aqui, saudando toda a reitoria, na professora Goga, de você, Daniel, que conheço sua família, e vou conhecer mais a Daniela. O brasileiro tem uma mania de botar o nome do homem na mulher, né? Então ele tem uma filha que é Daniela. Aí não saiu nenhuma Pedra ou Pedra, não. Não. A Veridiana, que é o nome bonito, e a Isadora, né? Que também é um nome de uma mulher presente na sociedade. E o meu genro, que é o Adriano, e o Cacildo, que é também vilanovense. Também? Ixi. Pedro, obrigadão. Um abraço para você. Obrigado, um abraço a todos. E para você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.